Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos reunidos aqui para mais um culto de oração, para buscarmos a presença do Senhor. E vamos fazer nossa primeira oração de hoje, amém? Senhor, meu Deus e Pai, entramos em Tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai, para agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, buscando a Tua presença, Senhor. Agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. E agradecer, meu Pai, pelo esse dia de vida que o Senhor nos deste, Senhor. Nós agradecemos a Ti, meu Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha alcançar a cada um que está aqui presente, Senhor, que veio buscar a Tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar o coração de cada um deles, meu Pai. E aquele que não pôde estar aqui presente conosco hoje, meu Pai, que o Senhor alcance ele ou ela, meu Pai, onde quer que eles estejam, Senhor. Pois o Senhor conhece o coração de cada um deles, meu Pai. O Senhor sabe o motivo deles não estarem aqui, meu Pai. Alguns não puderam estar por motivos de trabalho, outros por motivos de doença, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor venha alcançá-los onde quer que eles estejam, meu Pai. E venha entrar com a Tua providência na vida deles, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. E desde já, meu Pai, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir um louvor. Peço que vocês fiquem em espírito de oração para podermos aproveitar melhor a presença do Senhor. Amém? Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi olhar pra tudo e parar. Desconhece nosso futuro, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não vai dizer sabendo. Olha todas as suas lágrimas e não vai te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar que mandou marcar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e não vai te falar. É o que ele te entregou, que não te para o mal, que é o teu lugar, que mandou a cara dele. Quem mandou você parar? Volte para o alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou a cara dele? Quem mandou você parar? Volte para o alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Sim, eu vou te honrar.
Amém. Amém, irmãos? Vamos para a palavra agora. Serei bem breve, para que possamos ter o melhor tempo de oração na presença do Senhor. Eu gostaria de ler duas passagens, um pedaço de cada passagem, na verdade. Livro de Daniel, capítulo 3. Vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. É uma passagem bem conhecida pelos irmãos. Eu gostaria de ler só um pedaço, a partir do versículo 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram três os homens amarrados que jogamos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Amém? Um pouquinho mais à frente, em Daniel mesmo, capítulo 6, vamos ter a passagem de Daniel na cova dos leões. Eu quero ler só um trecho a partir do capítulo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Só até aí. O que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, com essas duas passagens, é que Deus, ele vai nos dar livramento, o livramento que a gente precisa. Mas ele vai permitir que a gente passe pela prova. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel dos leões dentro da cova dos leões. Deus também livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus não livrou eles evitando que eles fossem jogados na fornalha, mas deu o livramento
para eles dentro da fornalha, evitando que eles fossem queimados. Uma fornalha tão quente que matou os soldados que se aproximaram para jogá-los lá dentro. Assim Deus vai fazer com a gente nos dias de hoje. Deus não vai nos livrar da prova. Ele vai nos dar o livramento dentro da prova. Há umas 2 semanas atrás, eu fui fazer hora extra lá na empresa e eu vou de moto. E a hora que eu estava saindo da Avenida Independência para pegar a rodovia Luiz de Queiroz, o pneu da moto furou. Foi um empecilho? Às 4h30 da manhã? Foi. Eu tive que descer a Centenário inteiro até a borracharia 24 horas para conseguir arrumar o pneu. Cheguei 1 hora atrasado na empresa do que era programado. Era para mim entrar às 5, eu entrei às 6. Mas eu não vejo a questão do empecilho de eu ter empurrado a moto uma certa distância, ou de eu ter chegado atrasado na empresa. Porque eu não sei do que Deus me livrou lá na frente. Entendeu? O inimigo poderia ter armado alguma coisa para mim lá na frente. Ou mesmo na rodovia. Na rodovia, geralmente a gente anda em uma velocidade maior. Se o pneu fura comigo na rodovia, já poderia ter acontecido algo pior. Entendeu? Então, às vezes a gente fica tão focado na prova que a gente está passando, na dificuldade que a gente está passando, que a gente se atenta tanto à dificuldade que a gente não vê o livramento que Deus nos dá. Às vezes parece um empecilho, parece pequeno, mas é nas pequenas coisas que Deus age na nossa vida. Se a gente está passando por uma dificuldade financeira, que hoje em dia é o que mais aflige nós cristãos, às vezes a gente fica tão focado que a gente não tem um dinheiro para pagar uma conta, para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, que a gente acaba não notando que, apesar de toda a dificuldade, Deus não permitiu faltar o pão na nossa mesa. Então a gente fica tão focado no problema que está diante de nós, que a gente acaba esquecendo que o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema que a gente possa enfrentar. Vai ser fácil? Não, não vai. Mas Deus vai nos dar a vitória. Ele vai nos dar o livramento, mas não vai nos livrar da prova. Amém? Nós devemos lembrar que, apesar de qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar, Deus está conosco e nos dará o livramento que a gente precisa. Não o livramento que nós queremos. Às vezes, numa dificuldade financeira, Deus não vai depositar um dinheiro na nossa conta para nos livrar dessa dificuldade. Mas Ele vai nos dar um direcionamento, Ele vai nos dar a oportunidade de conseguir o dinheiro que a gente precisa. Ele vai nos dar os meios de passar por essa dificuldade. Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, sempre pedindo a Deus para nos mostrar a vontade dele, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes, nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós, mas
nós mesmos não sabemos o que é melhor para nós. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele vai nos dar o livramento que a gente precisa. Por isso a gente tem que sempre manter a fé de que apesar de toda a dificuldade, Deus sabe todas as coisas. E se Ele permite que a gente passe por alguma dificuldade, por alguma coisa, é porque Ele sabe que nós vamos suportar passar por essa prova e vencer em nome do Senhor. Desde que a gente tenha a fé de que Ele nos dará o livramento, independente da dificuldade. Às vezes a gente fica esperando, dependendo da dificuldade que a gente está, da prova que a gente está passando, a gente fica esperando que Deus faça alguma coisa por nós para nos ajudar a passar por essa prova. Mas às vezes Deus nos mostra o caminho que a gente deve seguir, mostra o que a gente deve fazer, e mesmo assim a gente ainda continua parado esperando que Deus faça. Muitas vezes a porta que Deus abre para a gente, Ele não vai abrir a porta para a gente passar. Ele vai nos mostrar qual é a porta correta que nós devemos abrir. Ele vai nos mostrar qual o caminho correto que devemos percorrer. Às vezes, Deus, sim, Ele vai abrir a porta para nós. Mas muitas vezes a gente fica parado esperando Deus abrir essa porta, quando na verdade Ele está mostrando para nós a porta correta que devemos abrir, o caminho correto que devemos seguir, e nós ainda estamos parados esperando que Deus faça por nós. Nós devemos ter sempre em mente que Deus sabe o que é melhor para nós. Mas nós também devemos ter em mente que quem percorre o caminho de Deus somos nós. Deus, Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá o livre-arbítrio, a questão da escolha, mas nós escolhemos qual caminho devemos percorrer. Às vezes a gente passa por uma prova e a gente não vê uma saída, a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, por assim dizer, mas será que nós não estamos vendo essa saída, essa luz no final do túnel, porque Deus está nos mostrando um caminho e nós estamos percorrendo outro? Nós devemos estar sempre buscando a presença do Senhor, sempre pedindo discernimento para Ele, que Ele fale conosco e que nos mostre o caminho que Ele quer que a gente percorra, para que a gente possa nos manter nos caminhos do Senhor, para que quando o final dos tempos chegar, a gente possa subir e viver com Ele na glória. Amém? É uma palavra bem breve, mas foi o que o Senhor me trouxe. Eu gostaria de deixar 2 versículos aqui para os irmãos. Um versículo, eu gosto muito dele, que é o versículo em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Bem, a segunda passagem está em Daniel mesmo, 3,
17 e 18. Só vou pedir para que a irmã coloque a versão NVT, por favor. Eu pedi a versão NVT porque ela tem uma tradução diferente da minha, que é NVI. Apesar de ser uma versão diferente, o significado é o mesmo, mas a NVT tem uma tradução um pouco mais clara. Diz assim: se formos, a passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar, sim. Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Devemos ter a mesma fé que esses homens, independente da dificuldade que estivermos passando. Se Deus nos dar o livramento ou não, devemos sempre ser fiéis ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe aos irmãos. Vamos para o nosso momento de oração agora. Que você possa buscar a presença do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Espero que todos tenham tido um bom tempo de oração com o Senhor. Amém? Vamos voltar para os nossos lares abençoados hoje. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de oração contigo, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por falar com cada um de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha guardar o nosso retorno aos nossos lares, meu Pai. Venha nos guardar, Senhor, de toda cilada do inimigo. Venha, meu Pai, acampar um anjo na frente de cada carro, de cada moto, de cada veículo, meu Pai. E envie um anjo na frente, Senhor, nos nossos lares, para guardar a nossa chegada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Acampa os teus anjos nos nossos lares, meu Pai. E não permita, Senhor, que mal algum adentre aos nossos lares, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. E desde já, meu Pai, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para